Os anos entre o nascimento de Jesus e o início de seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, estão envoltos em mistério. Eles são frequentemente chamados de anos perdidos ou anos silenciosos, porque há pouco escrito sobre eles na Bíblia, o que levou a muita especulação ao longo da história sobre onde Jesus estava e o que estava fazendo durante esse período. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes, a análise detalhada das evidências das Escrituras, combinada com o que sabemos sobre a história e a cultura da Judéia do primeiro século, pode nos dar algumas pistas. Apenas o Evangelho de Lucas nos dá alguma informação, afirmando que, aos 12 anos de idade, Jesus viajou com seus pais para Jerusalém para a festa da Páscoa. A última vez que ouvimos falar de Jesus quando criança foi aos 12 anos de idade, quando ele passou algum tempo discutindo teologia nos pátios do templo em Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 15. Isso indica que mesmo quando criança, Jesus tinha uma compreensão extraordinária dos assuntos espirituais e estava em um caminho claro de preparação para cumprir sua missão divina na terra. Para eles, Lucas, Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 15. Essa é a última vez que ouvimos falar da infância de Jesus, até que ele emerge no Rio Jordão para ser batizado por João Batista como um homem adulto, pronto para começar seu ministério em Mateus capítulo 3. E então surge a pergunta: onde estava Jesus entre a idade de 12 aos 30 anos? Tirar algumas conclusões razoáveis com base no contexto histórico entre as idades de 12 e 30 anos, a especulação é que Jesus permaneceu na Galileia com sua família até que tivesse idade suficiente para aprender o ofício de carpinteiro de seu pai terreno, José, e trabalhar ao lado dele em Mateus 13, 55, em Marcos 63, isso parece provável, pois Nazaré é repetidamente mencionada como a cidade natal de Jesus em todos os evangelhos de Mateus 2, 23. Em Lucas 4, 16, os evangelhos fazem referência a Jesus como o filho do carpinteiro, sugerindo que essa ocupação foi uma característica definidora de seus primeiros anos adultos em Nazaré. É plausível que ele tenha seguido o ofício de carpinteiro de José, ou construtor, durante esses anos. Ele trabalhou como carpinteiro em Cefos, uma grande cidade próxima a apenas 6 quilômetros de Nazaré, que estava passando por uma expansão significativa sob o domínio romano durante a juventude de Jesus, que viajava a trabalho como artesão na cidade. Poderia ter dado a Jesus habilidades e percepções úteis para seu ministério posterior. Segundo, a maioria dos meninos judeus na Palestina do primeiro século teria recebido educação na sinagoga local, começando por volta dos 5 anos de idade. Isso provavelmente formou o sólido conhecimento bíblico e as habilidades de ensino que ele demonstrou durante seu ministério, e todos falavam bem dele e se maravilhavam com as palavras agradáveis que saíam de sua boca. Lucas, capítulo 4, versículo 22. Como um jovem judeu observador, ele teria estudado a Torá e os profetas, frequentado a sinagoga, observado os festivais religiosos e trabalhado para sustentar sua família. Quando Jesus voltou a ensinar na sinagoga de Nazaré, já adulto, e seus vizinhos ficaram maravilhados com sua sabedoria, perguntando-se se ele não era o filho do carpinteiro. Ele estudou com vários professores judeus. Parece provável que Jesus tenha estudado a Torá e os profetas com rabinos, talvez até viajando para aprender com professores conhecidos. Em Lucas, diz que Jesus impressionou profundamente os professores do templo quando era menino. Embora a Bíblia não diga diretamente, Jesus provavelmente continuou a estudar as Escrituras e a debater seu significado com os professores, dada a evidente profundidade de seu conhecimento bíblico. Ele viajou. Sim, Jesus viajou. E algumas evidências sugerem que Jesus se aventurou além de Nazaré durante esses anos. Uma passagem sugere que ele visitava Jerusalém regularmente todos os anos. Os pais de Jesus foram a Jerusalém para o Festival da Páscoa quando Jesus tinha 12 anos de idade. Eles subiram para o festival de acordo com o costume. Lucas 24, versículo 14. Isso implica um costume contínuo. Viajar as 112 quilômetros entre a Galileia e Jerusalém fazia parte da vida judaica observante. Alguns teóricos especularam que Jesus viajou para o leste em uma busca durante esses anos perdidos para estudar com sábios e místicos, mas não há nenhuma evidência bíblica ou histórica disso. A declaração de Jesus de que eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou em João 6,38, indica que ele recebeu sua sabedoria diretamente de Deus e não de professores humanos. Ele também era muito móvel em suas viagens ministeriais pela Judéia. Portanto,
É possível que ele tenha viajado para outros lugares. O historiador Joséfo menciona um Jesus filho de Ananás, que viajou pregando nos templos da Judéia por 7 anos antes da revolta judaica. De 6.670 a.C., embora esse seja claramente um Jesus diferente, ele mostra como um judeu da mais alta posição da época poderia ter feito as viagens de pregação. Ele também passou um tempo no deserto, segundo alguns estudiosos sugerem, que Jesus viajou para o deserto em retiros espirituais prolongados para se preparar para seu ministério, como João Batista citado no Evangelho de Lucas. Mais tarde, Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Vários profetas do Antigo Testamento, como Moisés e Elias, passaram um tempo significativo no deserto antes de seu trabalho profético. O deserto proporcionava isolamento para meditação, oração e comunhão com Deus, longe das distrações comuns. O Evangelho de João se refere várias vezes a Jesus indo para as montanhas do deserto e outras regiões isoladas para orar sozinho por longos períodos, antes de momentos importantes de seu ministério. Tempo significativo em retiro espiritual, comunhão com Deus e preparação durante seus anos perdidos, Jesus também deve ter passado um tempo considerável estudando as escrituras hebraicas e absorvendo a palavra de Deus durante esses anos, dada a facilidade com que citou as escrituras ao longo de seu ministério. Quando tentado por Satanás no deserto, pouco antes de começar seu ministério público, Jesus respondeu 3 vezes citando Moisés e Deuteronômio. Suas frequentes citações e referências às Escrituras indicam que ele havia memorizado grande parte delas. À medida que Jesus envelhecia, ele pode ter enfrentado uma tensão crescente com outros membros de sua família que não acreditavam que ele era o Messias durante esse período. Os evangelhos mencionam que, mesmo durante o ministério de Jesus, seus irmãos zombavam dele e não acreditavam em suas afirmações. Está escrito em João 7, versículo 35, esse ceticismo provavelmente se enraizou mais cedo, quando o senso de propósito divino e missão de Jesus se tornou evidente. Também é provável que Jesus tenha realizado muitos milagres durante seus anos perdidos que nunca foram registrados. Esta afirmação está em João capítulo 21, versículo 25. Os evangelhos fornecem apenas uma pequena amostra de suas obras e feitos durante um curto período de tempo. Quando Jesus começou a realizar milagres na Galileia, as multidões imediatamente acorreram a ele, porque tinham ouvido falar das obras poderosas feitas por ele, indicando que ele já era conhecido por fazer milagres antes de seu ministério público. Quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, esperava-se que os homens judeus fossem casados e tivessem filhos, mas os evangelhos nunca mencionam que Jesus tenha se casado ou tido uma família. Em vez disso, os anos perdidos foram provavelmente passados na obscuridade, preparando-se humildemente para sua missão vindoura. Embora intrigantes, os detalhes de onde Jesus esteve durante esses 18 anos importam menos do que quem ele provou ser quando emergiu publicamente como o Messias. Mas o mais significativo é que os anos perdidos foram um período de preparação espiritual e comunhão com o Pai. Jesus estava ciente de sua identidade e missão na Terra desde muito cedo, mas se submeteu ao tempo do Pai. Ele passou esses anos tranquilos, orando, estudando a palavra, confiando na provisão e no plano de Deus, trabalhando para sustentar sua família e crescendo em sabedoria e estatura, como mencionado em Lucas 2, 52. A obscuridade da vida de Jesus antes de seu ministério público é consistente com a natureza de sua humilde missão. Em Filipenses 2, 7 afirma que Jesus se fez nada ao assumir a natureza de servo. Jesus abraçou totalmente a vida simples e comum de um trabalhador judeu obediente a seus pais terrenos, enquanto aguardava o momento de Deus. Mas assim que recebeu o chamado para começar seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, Jesus estava totalmente preparado e não perdeu tempo pregando o evangelho do reino, ensinando com autoridade, escolhendo seus discípulos e iniciando a obra de salvação que ele foi enviado para realizar. Embora exista um mistério em torno dos primeiros anos de Jesus, podemos concluir, com base nas evidências das Escrituras, que eles foram passados principalmente vivendo uma vida judaica devota na Galileia, estudando a palavra de Deus, orando, trabalhando para sustentar sua família e esperando o tempo de Deus e a mundanidade para se preparar para o ápice de seu ministério, glorificando o Pai por meio de sua morte expiatória e ressurreição, como ele disse mais tarde a Pôncio Pilatos. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. O alicerce tranquilo de oração, escritura e obediência
estabelecido durante os anos perdidos de Jesus, o preparou para o propósito final de sua vida. A história completa permanece desconhecida. Deus achou por bem manter em sigilo grande parte da vida e do desenvolvimento de Jesus antes de seu ministério, como João 21, verso 25, declara a respeito da vida de Cristo. Há também muitas outras coisas que Jesus fez que, se fossem escritas uma a uma, suponho que nem mesmo o próprio mundo poderia conter os livros que seriam escritos. Embora os detalhes dos anos perdidos de Jesus permaneçam envoltos em mistério, podemos concluir, com base nas evidências bíblicas, que esse período foi uma fase de preparação, estudo das Escrituras, trabalho e crescimento espiritual. O silêncio em torno desses anos serve como uma peça intrigante na história de Jesus, preparando-o para sua missão divina de redenção. Ao explorarmos essas possíveis trajetórias dos anos desconhecidos de Jesus, somos lembrados de que, embora o mistério persista, sua vida antes do ministério público revela uma jornada de humildade, preparação e confiança no plano divino. No final, foram os 3 anos do ministério ativo de Jesus que Deus escolheu registrar em detalhes para a nossa salvação. Obrigado e até a próxima.